Apareceu. Isso, iniciar transmissão ao vivo. Agora aparece. Você está ao vivo. Aí, vai se aparece. Vou atualizar minha janela aqui. Não tá. Tenta bater uma foto para mim pertinho aqui do monitor, igual eu tô te mostrando no meu, assim, para enxergar tudo, Lúcia. Fazendo um favor. Peraí. Eu não... Ixi, sumiu o som. Espera só um pouquinho. Deixa eu fazer... Tá. Apareceu agora. Peraí, não precisa não, tá? Tá. Não precisa, Lúcia. Já deu, eu tô te vendo. Tá bom. Tá? Só um pouquinho. Vou te dar boa noite e você enxerga o meu boa noite aí, tá? Uhum. Isso. Tudo bem? Tudo bem. Só que não chegou. Chegou meu boa noite? Ainda não. Agora chegou, tá. Chegou. Boa noite. Então é esse link. Eu vou compartilhar o link com o pessoal do lar, tá bom? Tá bom. Eu vou compartilhar o link com o pessoal do lar, tá bom? Tá bom. Eu vou compartilhar o link com o pessoal do lar. Tem o link? Já tô mandando agora. Deu certo, graças a Deus. Já as pessoas começam a entrar, tá? Tá bom. Eu vou desligar o celular para você ficar mais tranquilo. Tá bom? Boa noite, tudo de bom para você. Boa noite. Obrigada, Érica. Boa noite, Renata. Adriana. Boa noite. Oi, Laura. Como vai? Quanto tempo? Tudo bem? Boa noite, viu, querida? Vibrem por mim. Arnaldo. Ivone. Oi, Gi. Que bom. Pena que eu não tô vendo todo mundo, né? Isso é uma falha aí do sistema. Queria ver todo mundo com saudade. Ione. Algumas eu não conheço ainda, né? Faz tempo também que eu não vou a registro. Chegou meu espírito protetor aqui para me inspirar. Ai, ai. Eles me veem, eu que não vejo eles. Lúcia Helena, boa noite. Tem-se, boa noite, querido. Tudo bom? Que bom
estar com vocês, mesmo que seja assim, virtualmente. Paulo, oi Paulo, como vai? Tudo bom? Boa noite, viu? Obrigada pelas vibrações. Já está quase na hora, né? Neuci, oi Neuci. Muito obrigada, querida. Muito obrigada mesmo. Falta só um minutinho. Letícia, boa noite. Neuci, obrigada, Neuci. Um grande beijo para você também. Beatriz também. Um beijão, boa noite. Marlene, como vai, Marlene? Tudo bom? É verdade. O óculos fica fazendo reflexo. Bem, são 19 horas. Então é o momento de nós iniciarmos o nosso evangelho. E agradecermos infinitamente a Jesus, nosso mestre querido, de amor, de bondade, Espírito amigo, sempre ao nosso lado, nos fortalecendo, trazendo esses amigos espirituais para que, através deles, tenhamos conhecimento de tantas bênçãos e tantas luzes e nos possibilita a sinalização deste caminho para chegarmos até o nosso Mestre. Agradecemos infinitamente por esta noite, pelos recursos da tecnologia que nos aproxima de alguma forma, pelas luzes que temos recebido, especialmente nestes momentos em que a escuridão se abate sobre tantas almas, e que nós possamos ser a luz, mesmo que pequena, uma fagulha, aos nossos irmãos do caminho, a todos aqueles que chegam até nós, buscando um afeto, uma palavra, um aconchego, um esclarecimento. E nós, portadores da doutrina deste Consolador bendito, possamos estar atentos, possamos nos alimentar das luzes do alto, para que assim também alimentemos nossos irmãos. Muito agradecemos a todos os amigos encarnados e desencarnados que nos propiciam tantas oportunidades e tantas alegrias. Agradecemos a Eurípides, nosso querido professor, que nos reuniu nesta encarnação para que pudéssemos usufruir das luzes do seu amor e nos aproximarmos cada vez mais, como irmãos verdadeiros que todos somos. Muito agradecemos a esta família do Lar Vomeca, que tanto nos tem auxiliado, que tanto nos auxiliou no início da nossa casa e continua morando em nossos corações. Agradecemos e agradeçamos sempre por tudo que temos recebido, até por aquilo que não compreendemos ainda, mas que certamente nos trará benefícios imensos ao Espírito eterno que somos. Muito obrigada e que a paz esteja com todos, em todos os recantos deste planeta querido. Graças a Deus.
O evangelho de hoje é o capítulo 7, capítulo 6, item 7, o Cristo Consolador. O Espírito da Verdade, Bordeaux, 1861. Eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos deve curar. Essa passagem é muito assim, significativa para nós. É uma passagem belíssima, né, de conforto, de consolo, e que nós utilizamos muito nas nossas reuniões com os nossos irmãos necessitados, os nossos irmãos desencarnados, que vêm até nós buscar um esclarecimento. Então, o Reinaldo sempre usa essa passagem do Evangelho e tem surtido muito efeito. E aí, não só, claro, para os nossos irmãos desencarnados, mas para nós todos, né? Então, vamos perceber como Jesus nos traz. Eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos deve curar. Então, ele não fala que ele é médico do corpo, ele fala que ele é médico da alma, né? Ele é médico do espírito. E ele traz o remédio que cura o espírito, né? O espírito são, ele não sente, não tem as doenças do corpo. Ou se as tem, ele entende perfeitamente por quê. E aproveita essa oportunidade para o seu engrandecimento. Então, os débeis, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos e venho salvá-los. Aí eu fiquei pensando na gente, assim, nós como mãe, né? As mães, geralmente, têm, assim, um cuidado mais especial, um cuidado maior, não que ela não cuide de todos os filhos, claro, nós amamos todos os filhos, mas, geralmente, a mãe tem um cuidado, um carinho até muito maior com aquele filho que traz alguma dificuldade, né? Então, ela se coloca muito à disposição, porque ela quer ajudar, né? Ela quer atender às necessidades. Às vezes os outros filhos nem compreendem direito, né? Acham que é o preferido, mas, na verdade, é a necessidade que faz, né? Aquela atenção especial. E assim Jesus também. Os débeis, os sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos e venho salvá-los. Bem, vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e que estáis carregados, e sereis aliviados e consolados. Por quê? Nós estamos carregados do quê? Né? O que é que nos pesa? O bem, a bondade, a caridade, a fraternidade, todos esses sentimentos não nos pesam. O que nos pesa? A vaidade, o orgulho, o egoísmo, não é? Todas essas mazelas que nós trazemos, isso pesa e pesa muito. Então, nós nos sentimos carregados de preocupações que a matéria nos traz, a vida materialista, não a vida na matéria, porque ela é importante para nós, mas a vida materialista voltada para as questões só da matéria, só materiais, isso acaba nos pesando e nós nos sentimos carregados, né? E se chegarmos a Jesus, nós seremos aliviados e consolados. Então, quanto tempo nós demoramos para chegar até o nosso mestre, né? Quanto tempo nós levamos para entender qual é o caminho que nos leva à felicidade? E ficamos perdidos nas ilusões, ficamos perdidos nos sentimentos doentes, nos nossos vícios, né? Nos nossos desejos mórbidos, e isso vai pesando na nossa alma. Mas vai chegar o momento em que nós seremos aliviados e consolados. E
quando nós chegarmos nesse ponto, Jesus nos convida a pensar um pouco, para que nós não procuremos fora, né? Não procureis alhures, a força e a consolação, porque o mundo é impotente para dá-las. O mundo nos dá as coisas do mundo, mas nós precisamos, como espíritos, das coisas do espírito. Temos que viver no mundo sem ser do mundo, não é? E essa passagem me lembra muito a parábola do filho pródigo. Né? Quanto que o filho pródigo teve que sofrer para poder voltar para o pai? Né? Nós todos somos filhos pródigos, nós todos. Quanto nós já sofremos na nossa caminhada, sem entender, pela teimosia, né? pela indiferença às coisas do espírito, por aquilo que nós queríamos, porque queríamos, né? E não conseguíamos, isso nos trazia sofrimento, e ainda traz, né? Nós ainda não estamos livres disso. Então, quando as coisas não ocorriam da maneira que a gente queria, a gente sofria, sem entender que o bom para nós nem sempre é o bem. Né? Muitas vezes o bem não é o bom. O bem é a renúncia, é a resignação, é aproveitamento das experiências. Então, muitas vezes nós achamos que aquilo não é bom, que aquilo não é bom, então ele não é bem. E, na verdade, não é. Quando Jesus nos traz a sua palavra, nos traz a sua orientação, e isso vem para nós tantas vezes, através das inspirações, através das intuições, o chamamento vem tantas vezes e a gente não ouve, aí chega um momento difícil, né? Chega a dor. E a dor, na verdade, é para nos trazer de volta para a casa do Pai, não é para a gente sofrer, né? Nós sofremos pela dor, porque nós ainda estamos muito voltados para nós mesmos, pelo nosso bem-estar, pelo nosso personalismo, né? Então, nós não conseguimos compreender a ação terapêutica da dor em nós, e acabamos nos cansando, e acabamos nos sobrecarregando das nossas próprias insatisfações, das nossas próprias ilusões, não é? Então, nós um dia temos a oportunidade de conhecer o caminho, né? O caminho de Jesus, o caminho de Deus através de Jesus. Então, Deus dirige aos vossos corações um apelo supremo através do Espiritismo. Escutai-o. Então, quanta gratidão nós temos que ter por essa doutrina, né, gente? Nossa, eu penso nisso, se eu falo por mim, se eu não fosse espírita, eu não sei como eu estaria. Então, nós chegamos, ainda mais agora, né? Nesse momento em que a Terra está nessa ebulição toda, com toda essa tragédia, né? Que nós estamos vivendo, e de que a nossa vida permanece, continua cada vez mais ampla, né? Cada vez mais iluminada, porque nós vamos nos iluminando, né? Então, quando nós atendemos a esse apelo, quando os nossos corações se abrem para esse apelo que o Espiritismo nos traz, né? Que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. Porque quando nós extirparmos a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade, as nossas almas não serão mais doloridas. Nós estaremos encontrando o remédio perfeito para a nossa tranquilidade, para a nossa paz. Assim como o filho pródigo, né, que encontrou nos braços do pai, no seu retorno, todo o amparo que ele necessitava, todo o carinho, toda a atenção que ele necessitava. É isso que nós vamos encontrar quando nós deixarmos de lado as nossas questiúnculas, as nossas necessidades tão supérfluas,
né? Os nossos desejos que estão marcados na nossa intimidade, na nossa malha perispiritual, e nós queremos ainda marcar um pouco mais. Então, o dia que nós mudarmos esse pensamento, quando nós chegarmos a essa conclusão, né, de que isso não nos traz nada de útil, de bom, nós vamos conseguir curar as nossas almas doloridas, né? E porque são esses os monstros que sugam o mais puro do vosso sangue e vos produzem chagas quase sempre mortais. O duro é a gente entender que é isso, né? Então a gente às vezes está passando por dificuldades tão grandes, tão difíceis mesmo, tão que às vezes faz com que a gente perca, né, o sentido, que a gente perca a esperança de que um dia as coisas estarão melhores. Por quê? Porque nós deixamos que as nossas energias sejam sugadas por esses monstros, por esses sentimentos, por essas necessidades absurdas que nós ainda temos, né? Então, e que vão sempre causando essas chagas em nós. E quantas chagas nós trazemos ainda, né? Mas também quantas chagas nós já curamos, né? Então, que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis sua divina lei. Então, a lei maior que nos rege é a lei de amor, não é? E, então, um dia nós vamos compreender essa lei na sua maior abrangência. Nós vamos perceber qual é o efeito desta lei de amor em nós, porque nós ainda não conhecemos o amor na sua plenitude, né? Nós não conhecemos o amor da forma que Jesus pregou, que Jesus viveu, né? Nós não conhecemos o amor de Deus. E o dia que nós conhecermos e praticarmos este amor, nós encontraremos o paraíso, o reino dos céus dentro de nós. Amai e orai, né? E essa é uma receita muito boa para nós, especialmente nesse momento, sempre, né? É sempre bom a gente amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai-o do fundo do coração. E eles estão sempre tão abertos, tão dispostos, né, para nos acolher, para nos abraçar, para nos guiar, né, para nos dar a paz que a gente procura, e às vezes a gente procura a paz no lugar errado. Nós nem percebemos, muitas vezes, essa presença desses espíritos ao nosso lado, né, espíritos tão dedicados, que estão sempre tão próximos, com tanto desejo de nos ajudar, e nós, às vezes, fazemos ouvidos moucos, né, e guiamos a nossa vida pelo nosso próprio pensamento, pelos nossos próprios vícios, né? Então, sede dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai-o do fundo do coração. Então, ele vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e vos dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho a vós porque me chamastes. Então é isso, eu acho que essa mensagem ela sempre calou muito fundo no meu coração. E nesse momento, eu acho que é tão importante nós lermos, relermos, para nos abastecermos dessas vibrações, porque nós temos que compartilhar essas vibrações, essas palavras de consolo, de conforto, né? Essas palavras, não apenas palavras, né, gente? Porque palavra é fácil, né? Falar, ficar filosofando é uma maravilha, mas a vivência disso,
a vivência que nos pede tanto sacrifício. E qual o cristão que não precisa fazer sacrifício? Qual o cristão que não precisa renunciar? Né? Essa semana eu ouvindo a Célia e a Ana, nossas amigas queridas, lá da terra de Ismael, e elas, a Ana especialmente, chamou atenção para uma questão, uma reflexão muito importante que nós devemos fazer, né? Se nós somos do Cristo. Então, desde que eu ouvi isso, eu estou refletindo nisso. Se eu sou do Cristo, nós somos do Cristo. Se nós levarmos isso assim tão seriamente, né, como nós devemos levar, olha, toca tão profundamente a nossa alma, toca tão profundamente o nosso coração, sabe? E em todos os momentos, se nós lembrarmos, diante das situações que às vezes nos aborrecem, nos incomodam, né? Diante de injustiças que nós vemos com os outros e conosco também, diante das dores, das dificuldades que surgem, se nós perguntarmos para nós mesmos, eu sou do Cristo? Se nós pudermos afirmar para os nossos irmãos, eu sou do Cristo. Olha, eu acho que muda tudo. Muda tudo. Muda todo o nosso pensamento, muda toda a nossa postura, muda tudo. Então, é um convite que a gente faz, né? Hoje de manhã no nosso evangelho também, da nossa casa também falamos isso. Vamos refletir se nós somos verdadeiramente do Cristo e se nós somos, né? Se nós não apenas o seguimos, mas se nós quisermos ser seus discípulos, tem muita coisa que a gente precisa praticar, né? Tem muita coisa que a gente precisa modificar na gente. Então, é isso, fica essa reflexão e o meu agradecimento, né? E agora, de acordo com a sequência, né, dos evangelhos, a gente abre para perguntas, né, ou para comentar. Perguntas, não sei se tem muito, não sei nem se me pergunta muito, porque eu não sei se eu vou saber responder, mas para os comentários, né, para complementarmos esse nosso bate-papo aqui, esse nosso momento tão importante para mim, pelo menos, e acredito que seja para vocês também. Tá bom? Vamos, então, abrir, né? É, verdade. Gisele está dizendo, essa reflexão é muito importante, pois muda nossas decisões diante dos desafios da vida. É hora de cristianizar nosso existir. Exatamente isso, né? Quando a gente pensa nisso, opa, não posso fazer mais isso. Não posso mais pensar assim. Não posso mais tomar essa atitude. E nós vamos encontrando essa paz, né, que Jesus nos traz. A Rosana, eu quero ser do Cristo, eu sou do Cristo, estou me esforçando. É isso mesmo, é o esforço, né? Todos nós temos que levar em consideração o esforço, porque é o nosso esforço que é levado em consideração. Uma frase de Emmanuel que eu não esqueço, que faz muito sentido para mim, é aquela em que ele diz, quem te enviou ao trabalho na terra está observando o seu esforço. Não está observando a sua perfeição, porque se fosse perfeito, a gente não estaria aqui. Mas o esforço para nós sermos do Cristo, né? O Cristo, que linda mensagem, o Cristo veio por nós, almas que precisam se educar e se colocar à disposição para o auxílio. Exatamente. Nós somos ou desejamos ser os representantes desse auxílio divino, né, Tense?
Porque Deus se manifesta através de nós. Então, Deus se manifesta ao outro através do próximo, do outro, né? Então, isso é um entendimento que nós devemos levar sempre em consideração, né? Eu estou representando, se eu sou do Cristo, eu estou representando o Cristo, né? Então, ele age através de nós, né? Deus age através dos seus filhos, por isso que ele tem nos capacitado para isso, né? A Valéria, muito importante o que você disse sobre renúncia, fazer sacrifícios. Precisamos aceitar nossos desafios que exigem sacrifícios para ter validade para nosso crescimento. Sim, é o sacrifício do quê? O sacrifício do nosso amor próprio, do nosso personalismo, né? No nosso egoísmo, de tudo aquilo que faz bem só para nós. Então, nós temos que pensar primeiro no outro, né? Então, nós estávamos estudando esses dias aqui na nossa casa sobre o dever, e o dever traz eu vou procurar aqui, no finalzinho da mensagem, ele fala, o dever é o resumo, o dever é o mais belo cara. O homem deve amar o dever, não porque ele o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade... Não é esse. Ele está dizendo que nós temos que amar o nosso próximo... Oi? Espera que o meu espírito protetor vai procurar aqui para mim, que eu acho isso importante da gente entender bem, né, o que a mensagem quer dizer. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas e as criaturas mais que a si mesmo. É a um só tempo juiz e escravo na sua própria causa. Então, como é que a gente vai amar, né? Amamos a Deus, amar a criatura mais do que a si mesmo. Quando nós renunciamos a nós, às vezes ao nosso bem-estar, ao nosso comodismo, né? A nossa ociosidade. Quando nós renunciamos a tudo aquilo que nos traz bem-estar em favor do nosso irmão, nós estamos amando mais a ele do que a nós, né? Bem, deixa eu ver. Sacrifício exige coragem, e muita coragem, né? E muita coragem. Mas aí é que está. A coragem, ela é própria daquele que quer vencer, né? Daquele que quer atingir a sua meta. Se nós não tivermos coragem, nós não vamos sair do lugar, né? Senão, o medo paralisa. Então, nós temos que nos sacrificar, sim, temos coragem para nos sacrificar, porque nós sabemos que o resultado desse sacrifício é extremamente benéfico a nós, né? Depois, vigiar e orar. Precisamos sempre seguir a bandeira do amor. É isso mesmo. Vigiar e orar. E até Jesus coloca primeiro vigiar, depois o orar, né? Porque nós temos que vigiar. Então, a gente pode vigiar 25 horas e orar 24. Aí, a gente tem que vigiar mais ainda. A cada momento, né? Estarmos alerta, estarmos atentos. Isso é muito bom, né? Porque nós vamos perceber muitas coisas, assim, até muitas dificuldades que nós trazemos, mas também muitas virtudes que nós já conquistamos também, né? Faz todo sentido a nossa reforma íntima e praticá-la sempre para o bem. É para nós mesmos, né? Todo bem que nós fazemos atinge o outro, mas ele se reverte principalmente para nós, né? Fé, esperança e caridade. Pratique essa tríade e saberás que és do Cristo. Exatamente. Os caminhos, né, já foram indicados.
há tanto tempo para nós, né? Agora é hora de seguir o Tense. O Espírito da Verdade nos pede para vencermos nossas imperfeições, a impiedade, o erro, etc. Exatamente. É isso que ele nos pede, né? Por quê? Porque ele é o Espírito da Verdade, né? A verdade nos pede isso, porque todas estas imperfeições, essa impiedade, esse erro, são as faces equivocadas que nós trazemos. Então, nós não temos acesso à verdade usando esses recursos. E é a verdade que vai nos libertar, né? Vai nos libertar de todo o mal, de toda a dificuldade que nós ainda trazemos, de todas as dores, né? A verdade liberta. Quando nós tivermos esse conhecimento pleno da verdade, nós seremos seres leves, seremos seres muito felizes, né? Muito bem. Mais algum comentário? Então, agora eu quero seguir o roteiro. A Gi está dizendo o trecho, não procuremos alhures, a força e a consolação. Exatamente, não procuremos em outros lugares, né? Não procuremos além daquilo que ele está nos trazendo, porque a gente não vai encontrar. Nós podemos até achar que encontramos, até podemos nos envolver nas ilusões, né, de que nós encontramos essa força, essa consolação, mas nós vamos perceber que não, né? Então, todos aqueles que se afastam deste caminho que é a verdade, né, que Jesus nos traz através do seu evangelho, não encontram o alimento necessário para vencer a si mesmo, né? Porque, como o Tense falou, o Espírito da Verdade nos pede para vencermos nossas imperfeições. E como é que nós vamos vencer, né, de verdade? Através da verdade, através do Evangelho. Então, não é fora do Evangelho, né, que a gente vai... assim, como é dito, fora da caridade não há salvação, né? Então, nós podemos também dizer, fora do Evangelho não há salvação. Nós não vamos encontrar força, não vamos encontrar consolação se nós não estivermos conectados com essas leis, né, que o Evangelho nos traz. Porque o mundo não poderá dá-las. A vida materialista, a vida que não alimenta a nossa essência, porque a nossa essência é divina, não vai poder dar a força e a consolação, porque o que nos atrai, né, o que nos alimenta espiritualmente, né, é a divindade, é Deus. Então, esse tropismo divino que nos chama, esse vetor grandioso que nos chama, né, é ele que nós temos que seguir, para que nós possamos nos sentir seres completos. Muito bem. Deixa eu ver, Deus nos dirige um apelo supremo através do Espiritismo. Escutai-o. O que o Espiritismo nos diz? É hora do esforço de espiritualização. Exatamente. É isso mesmo. E é o esforço. E para o esforço nós temos que ter coragem, né? E nos esforçarmos sempre. Porque sem isso não vamos sair do lugar. E nós temos uma tendência grande à ociosidade, né? Às coisas fáceis,
tudo pronto, tudo aquilo que não vai dar trabalho. Então, nós temos essa tendência, né? E não é por aí que nós vamos conseguir essa espiritualização, não. Porque nós somos espíritos ainda comprometidos com a matéria, né? Comprometidos com a vida na matéria, e para nós dedicarmos a nossa vida a nos espiritualizar, aliás, foi para isso que a gente reencarnou, né? Não é tão simples, não, né? Não é tão simples para deixarmos de lado tudo isso que essa bagagem que nós vimos carregados aí, como diz a mensagem, não é tão simples. Mas é através do esforço que nós vamos conseguir, né? Então, é isso, simples assim. Muito simples. Então, tá, por isso que eu pus. Muito bom. Então, agora é a hora do passe, né, Gi? Peraí que eu peguei o roteiro aqui, agora o meu celular saiu do... Então, podemos ir para o passe? Alguém quer falar? Tá, ótimo. Então, vamos nos concentrando, fechando os nossos olhos, liberando todas as cargas, todas as tensões que trazemos, as nossas preocupações, preparando o nosso campo mental como um campo florido, com perfumes, com coloridos, com belezas infinitas, neste cenário de amor que o Pai preparou para todos nós, seus filhos, nos envolvendo nestas vibrações elevadas. Façamos silêncio íntimo para recebermos dos amigos espirituais, trabalhadores queridos, incansáveis da seara do Pai, o benefício do passe, que possamos todos sentir estas energias percorrendo o nosso corpo, percorrendo o perispírito, trazendo-nos muita paz, muita serenidade, esperança e confiança. E agora, seguindo o passe, com os nossos pensamentos ainda voltados à espiritualidade amiga que nos acolhe, vamos vibrar por todos os irmãos necessitados, encarnados e desencarnados. Vibrar por todos nos recantos de dor, nos recantos de provas, de expiações, nos hospitais, nas casas de repouso, nos lares, onde quer que haja um irmão em sofrimento, peçamos que seja acolhido, fortalecido, amparado pelos irmãos espirituais
tão atentos pelos seus espíritos protetores, que possam sentir uma energia renovada e elevar os seus pensamentos ao alto, buscando o auxílio divino. Vibremos por todos os hospitais, especialmente neste momento difícil que atravessamos, mas que nos trará certamente muitas luzes para o nosso progresso. Vibremos pelos doentes e pelos profissionais de saúde, por todos os que trabalham junto a estes irmãos acometidos deste vírus. Os médicos, os enfermeiros, os trabalhadores da limpeza, enfim, todos que estão se dedicando integralmente a este trabalho, a cumprir com suas missões, com suas responsabilidades. Que eles sejam envolvidos em muita luz e muita proteção. Vibremos pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelos nossos trabalhos, por todos os nossos irmãos que são assistidos na nossa casa e que, infelizmente, por esta contingência, estão afastados fisicamente, mas que estão sempre presentes em nossos pensamentos. Que todos possam receber os eflúvios amorosos do Cristo. Vibremos pelos lares, pelas famílias, pelas nossas famílias. Vibremos pela paz mundial, pela paz em todo o recanto deste nosso planeta querido. E vibremos por nós, para que possamos nos fortalecer cada vez mais na fé, na coragem, para que possamos realmente sermos do Cristo. Então, com o nosso coração imensamente grato por estes momentos tão queridos, pela luz que o Evangelho nos traz, pela esperança que ele traz para todos nós, por estes momentos em que podemos estar juntos em pensamento, em prece. Vamos agradecer, vamos encerrando essa nossa reunião, pedindo a Jesus que nos possibilite tantos e tantos momentos como este, como um alimento tão saudável aos nossos espíritos. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, bondosos amigos espirituais, que tanto têm nos auxiliado neste caminhar. E que a paz, a esperança, a alegria possa habitar em cada coração. Graças a Deus.